Bom dia. O sábado é fantástico. A gente fala bom dia, vocês já respondem com esse entusiasmo todo. Eu brinco com a segunda-feira do ciclo da ULI, né? Ao qual quem não faz parte ainda está convidado a participar, que é o primeiro dia da semana, e o bom dia, o boa noite, né? Bem fraquinho. É algo muito me causa satisfação estar fazer parte do Evangelho. Porque, mais uma vez, é essa energia que eu acho, essa energia acolhedora, energia muito gostosa. Pelo menos a sensação que eu vejo daqui, talvez por falar de Jesus, ser Ele a temática, faz com que cada um de vocês já venham para aqui com um toque especial. E essa coisa tão bonita que tem é a junção da energia de cada um de vocês. O que vocês podem sentir aqui de acolhimento, dessa energia confortante, ela é resultante do somatório da energia de vocês. Porque ao vir para o Evangelho, o elemento do conteúdo, da trajetória do Cristo dentro da oratória, isso traz algo de especial. Afinal, nós vemos Jesus como esse elemento, né? É aquele marco maior que nós utilizamos como guia, como objetivo. E eu acho que isso mobiliza, é muito bonito ver a resultante, né, dessa multiplicidade de corações vibrando nessa energia que é a energia do nosso amigo, mestre, companheiro aí de tanto tempo, vivo em nossos corações e que é o homem mais representativo que conhecemos nessa humanidade, tanto que a história da humanidade se divide entre antes dele e depois dele. Então, isso é um imprint que está no coração de todos nós, aonde a encarnação, a reencarnação, que é a encarnação dele aqui, mas não a reencarnação nesse planeta, né? A encarnação dele nesse planeta foi uma marca indelével no coração de cada um de nós. Por isso que o conteúdo que verdadeiramente busca estar alinhado, traz esses elementos, talvez tenha esse brilho tão grande reproduzido na presença de vocês. E a temática hoje, buscais e achareis. Então, eu acho que ela em si até que me mobiliza nessa descrição do Cristo dessa forma e da sensação interna de um achado. Porque quando nós buscamos Jesus, e aí parafraseando algumas outras linhas religiosas, né, nós buscamos Jesus, o Espiritismo traz algo muito tranquilo para mim, e que, por isso, ele traz algo, ele traz várias coisas, né, mas algo que acolhe a minha alma. Uma dessas primeiras coisas é que, quando ele fala dessa forma que nós buscamos Jesus, a pergunta que ele faz, quando nós nos debruçamos a estudá-los, é: quem está procurando Jesus? Ou seja, a pergunta é: quem é você? Porque buscando Jesus como símbolo maior é a trajetória de muitos que vão transcrever isso no sentido, no significado lá da sua vida. Mas o Espiritismo nos faz perguntar: quem é? Quem é? E ele é algo rico, porque a este quem, ele vai denotar um sentido de atemporalidade. Por quê? A primeira coisa que ele vai lhe dizer é: não é você. Por quê? Você vai morrer. Nós vamos morrer. Fernando só existe nessa encarnação, porque na outra ele foi Maria. Na próxima será João, será qualquer outra coisa. Não será mais par companheiro de Simone, nem pai de Bia e Maria Fernanda, é uma outra história. Para entender isso, se olhe há 20 anos atrás e se olhe hoje. Houve mudanças. Não é mais a mesma pessoa. Não é.
Então, se numa encarnação, um período de 20 anos, podemos identificar isso, como não assumir que isso é um fato, olhando agora, não anos, mas encarnações sucessivas. Então, o Espiritismo lhe pergunta quem é. Por que você dizer, estou buscando Jesus? Sim, quem está buscando Jesus? E esse questionamento nos leva a nos buscar perceber enquanto que somos espíritos. E ser espírito faz com que esse verbo buscar ganhe um outro significado. E aí, então, vamos entender, deixa eu ver se o bichinho ali vai me ajudar, né? Que quando a gente vai falar em buscar, lógico, vamos nos deparar com pedras. Porque ali no centro está a imagem do Cristo, a imagem que me sensibiliza muito, porque é uma das passagens do Evangelho, quando os ditos doutores, certo, conhecedores de tudo, as crianças vinham até ele e começaram a tirar, porque ali vai atrapalhar, ali não tem nada a contribuir. Ele fez, não. Deixai vir a mim as criancinhas. Ou seja, você está se julgando, ou seja, tinha um professor meu que é interessante, eu gosto muito dele, Carlos Geraldo, é um reumatologista, que nessa história de formação dele, né, tinha algumas outras pessoas que já eram muito mais tempo de formada do que ele era ainda novo, e ele atendeu alguém que trazia uma receita de um outro alguém, assim, bem mais velho, e estava errada. E aí a pessoa fez, mas foi fulano, ele já tem cabelos brancos, e o que eu lembro da resposta, não estou dizendo que foi a mesma resposta, né? Mas a resposta que lembrava de que é óbvio, quando se alguém chega no meu consultório e me descreve, passou por alguém que era um ancião e que fez aquela receita, se eu for grosseiro, eu talvez possa responder, olhe, eu respondendo para o meu paciente, ter cabelos brancos não diz nada, porque burro também envelhece. Também envelhece. E fica do mesmo jeito. Então, o que a gente está falando é que, na realidade, é que precisamos tirar rótulos. Então, se colocaram como se a criança fosse... E eles eram importantes? Não. E ele não diz só deixar e vir a mim, não. Porque quem não tiver o coração puro como criança, não entrará no reino. Ou seja, meu irmãozinho, desça do pedestal. Você está se achando o gás da champanhe. Desça do pedestal, não é por aí. Olhe o outro com mais humildade. Se relacione assim. Só que, lógico, isso é fácil de falar, mas é difícil de fazer. Porque eu vinha hoje caminhando e lembrei de uma história, que é essa história de você, de ser fácil de falar, difícil de fazer. Todos nós falamos, e a grande maioria, que precisamos trabalhar em prol da conscientização. A pessoa tomar consciência das coisas, né? Eu mesmo estou fazendo essa retórica pautada nisso. Comecei falando que buscais e acharei. Qual é a pergunta do Espiritismo? Quem está buscando? Qual é a resposta? Eu me conscientizar de quem eu sou. Então, temos que conscientizar as pessoas. Então é o seguinte, conscientize sua empregada doméstica dos direitos dela. E aí um amigo fez, sim, mas aí ela vai aprontar comigo. Porque quem sabe os seus direitos pode utilizá-lo de maneira clara ou distorcida para se fazer passar e se aproveitar disso. Mas é o preço que a gente paga. É o preço que a gente paga. Para que, agora, você tem que se pautar em você e não no outro. Ela vai aprontar, isso é um problema dela. Você que tem que se pautar a fazer o que é correto. E aí, lógico, um outro colega advogado, né? Mas veja, se você pegar os 6 recibos e mandar ela assinar tudo de uma vez com a mesma caneta, ela pode questionar que não era aquilo, você coagiu ela lá a assinar. Ou seja, chance do ser humano utilizar de falcatruas sobre o outro é o que não falta. Mas isso não é desculpa para você deixar de assumir o seu papel de elemento conscientizador da comuna que vive ao seu redor. Isso não é desculpa. Porque aí é que eu acho a importância do Espiritismo. Quem está buscando vai além de minha encarnação. Eu estou falando que é tornando aquele ser consciente dos seus direitos,
para que ele busque esses direitos, que amanhã eu possa estar reencarnando num mundo melhor. Porque amanhã a doméstica pode ser eu. Porque o valor do espírito não está naquilo que ele recebe, mas naquilo que ele é capaz de fazer a partir do que ele recebe. Aí é que está o valor do espírito. Pegue um espírito de alta envergadura, coloque ele no meio da favela. Eu não estou chamando a favela de lugar ruim, não, só para tomar um parâmetro que a gente possa, visualizar. Bote ele lá embaixo. Veja que ele vai se sobressair. Ah, você está dizendo que ele vai fazer faculdade. Alguns vão poder até fazer faculdade, mas outros vão se tornar elementos importantes dentro daquela comunidade. Porque o espírito traz com ele todas as habilidades que ele integrou a cada reencarnação pela qual ele passou. Então aquilo é nato. E se aquilo é nato, é ferramenta que vai se colocar toda vez que ele esteja à frente à situação que suscita a presença dela. Só que veja, o que eu estou falando sobre esse indivíduo da favela é o que acontece com todos nós. Nós temos habilidades integradas. Não é a nossa primeira encarnação. Não é a nossa primeira encarnação. Então, vários eventos acontecem para que mobilizem habilidades que você já passou por experiências relacionadas a elas em outra vida. E a vida lhe chama a dar um upgrade, a fazer a diferença. Mas se mais uma vez você não se olha como esse espírito imortal, você vai buscar Jesus para que ele se materialize e faça acontecer. Você vai buscar Jesus para que ele lhe carregue nas costas. Quando ele caminhou com os apóstolos, teve uma criatura endemoniada, pela descrição que tem lá do texto bíblico. Os apóstolos tentaram e ninguém conseguiu nada. Ele chegou e disse, e foram chamar ele. Ele falou, por que vocês não conseguiram? Ele diz, até quando estareis com vocês? Descrentes, que não têm fé. Então, se você não tem fé dentro de você, a sua busca já morreu na praia, na hora que começou. E aí ele vai e expulsa lá os demônios do endemoniado, que qualquer um dos discípulos podia ter feito. Então, pedras vamos encontrar. Além das pedras, vamos entender que quem tem que afastar ela somos nós. Jesus não é mula de carga para estar carregando a gente nas costas, certo? Como o farol, ele vai dizer, venha. Como ele disse para Pedro, caminhando sobre as águas, estende a mão e diz, venha. E aí Pedro vai, vacilante, mas vai. Sai do barco, quando pisa na água, começa a descer, e ele diz a mesma coisa, tenha fé. E ele aí começa então a poder estar ao lado de Jesus. Então, se você busca Jesus, o que Jesus busca é que você esteja ao lado dele. Para estar ao lado dele, você tem que ter o quê? Fé. Fé em quem? Você. Porque você tem que olhar para as pedras e afastá-las, porque a força lhe é dada. Agora, antes de mais nada, é preciso que você queira empregar essa força. Porque a habilidade está aí dentro. Está aí dentro. Mas, Fernando, eu tenho uma relação miserável com dona fulana, com 2 filhos problemáticos. Sim, resolva a relação. Ah, mas se eu resolver a relação, eu já estou tanto tempo nisso, isso não se resolve, eu vou perder a experiência de viver as minhas fantasias, aquelas coisas que eu podia fazer isso, fazer aquilo. Vou dizer, na realidade, você está me dizendo então ainda, que você não aprendeu que é você quem faz. Você é o oleiro da sua vida. Só que você ainda está se comportando como se o sentido daquela vida fosse algo fugaz. Aquele risozinho que não vai para lugar nenhum. Lógico, é esse riso, mas veja quando você faz com que ele tome a tela de sua vida. Você está querendo saltar de um relacionamento para outro. Faça o contrário. Se enxergue. Lance mão das suas habilidades, que você já viveu outras experiências. Só que o foco agora não é... Cadê o bicho? Peraí. O bicho está correndo sozinho? O foco não é esse sorrisinho. Você quer algo que seja mais pleno. Algo que seja mais pleno. E o que é mais pleno transpassa uma encarnação.
Então, não vivam a encarnação como se tivesse que largar a Dona Maria e os meninos, pega Dona Maria que tem 50, os 2 meninos, para largar ela e trocar por uma de 25, para ir escalar montanha, para ir andar nas trilhas do Capão. Espera aí. O que é que você está procurando achar? Então, esse é o convite, que você às vezes está procurando achar como se fosse isso. O Cristo diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque dela será o reino. Agora, é quem tem o coração puro como a criança. E aí, às vezes, a gente fica como se fosse essa cara na tela, que não está entendendo. Velhinho, você já notou que você trouxe 2 filhos ao mundo? Você já notou o que é que você vai deixar aí? Com a marca, com o estigma, pela sua irresponsabilidade. Mas não está nem aí. Vai querer escalar montanha, fazer trilha no Capão, vai querer pegar onda de surf, ou que seja mais lá. Completamente irresponsável. Então, Fernando, você está falando que eu vou ter que viver amarrado? Eu não estou dizendo isso, porque tem pessoas que continuam vivendo juntas e estão completamente separadas. Onde os filhos estão vivendo o mesmo estigma. Eu não estou dizendo nem você ficar, nem você sair, mas como você fica ou como você sai. Seja responsável, para que então o buscai, que eu coloquei Jesus como tela de fundo, certo? Passe a ser a figura. Buscai o quê? Esse homem que é determinado como Jesus foi. Jesus foi um cara determinado. Não foi um cara que andou baixando a cabeça, não. Determinado. Tinha um objetivo claro na vida. Então, busque isso. Não, mas eu estou buscando receber aquele passe, daquela luz do Mestre, que me transforma. Espera aí. Lógico, você pode estar tão quebrado que precisa, né? Às vezes a gente precisa mesmo, para se refazer, secar as feridas. Mas não já secou as feridas? Não já diminuiu o choro? Diga para que veio. Diga para que veio. Coloque-se como alguém que está buscando, porque senão você vai ficar nessa fase do Velho Testamento. Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guarda em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Vai ficar esperando, porque é assim que a gente fica. E evolui. Lembre que nos primórdios eram seres unicelulares, que a gente brinca depois como uma ameba, e chegou até a gente. A evolução é factual. Agora, espera aí, você está aqui para quê? Porque agora eu estou falando de você. Porque diferente do chimpanzé, ele não tem identidade. Você tem. Você tem identidade. Por isso que eu digo que o Espiritismo me traz algo fascinante. Ele pergunta: quem está buscando? Assuma a sua identidade. Saia daquele comportamento pueril de criança. Porque esse aqui é o chamado, para que a gente não fique achando que tudo vai cair do céu. E a gente diga para a gente o que é que a gente está construindo. Porque senão eu vou estar vivendo minha vida como se minha vida fosse meus 75 anos, que é a vida média da população brasileira. Eu tenho mais 25. Então eu posso ter mais 25 anos para curtir qualquer maluquice que eu tiver na cabeça. Agora, por que eu não tenho 25 anos para fortalecer os laços do que eu vim construindo até agora? Por que eu não posso utilizar esses 25 anos para despertar e me colocar como uma criança pura de coração? Que para mim, o que é a criança pura de coração? Ela se volta a uma outra passagem da Bíblia. Dê a outra face. Porque a criança pura de coração, ela não se estigmatiza. Ela se dá outra oportunidade. Mas, Fernando, a véia já tem lá 50 anos. Eu não, porque eu estou mais xoxinho, né? A coisa já está lá, não vai resolver nada. Dê a outra face. Mas sabe qual é dar a outra face? Porque o pessoal vai achar que dar a outra face é continuar o feijão com arroz. Você está dando a mesma face. Dar a outra face é o seguinte: o que foi que eu contribuí para que isso esteja assim? No que é que eu posso ser o elemento transformador disso, para que eu esteja dando, então,
outra face, e não a mesma face que eu dei, e por isso continua tudo como está até agora. E eu digo que estou buscando. Buscando o quê? A zona de conforto? A área comum? Vai achar o quê? O que já está achando. Mas fique tranquilo que não vai demorar tanto, porque vai surgir algo para lhe tirar da área de conforto. Por quê? Está lembrado dessa imagem? É por isso que vai surgir algo, porque como tudo cresce, mesmo que você não faça nada, vai surgir a doença, vai surgir a forma como seu filho vai lhe tratar quando você estiver na velhice, porque eu canso de encontrar dentro do hospital homens desprezados pela família e pelos filhos, fruto do que ele desprezou. E quando eu falo isso, eu falo com pesar, não é com pesar por ele não, pesar pelos que estão desprezando, porque não aprenderam que a forma de você criar um campo que dê flores é você plantar flores, porque o campo que não tem flor, não vai ter flor apenas porque você quer. Você está culpando o outro porque não foi capaz de plantar flores. E aí, negão? Quem é tu? Quem és tu? Igual. Você diz igual? Não, eu não estou fazendo a mesma coisa. Tudo bem, vamos mudar o vocábulo. Semelhante. Faça a diferença. Sabe por quê? Eu lhe perguntei quem. E quem não é você, é seu espírito. E você vai voltar. E lá na frente talvez seja você o pai, ele o filho. E se você não aprendeu a fazer agora, cada um só dá daquilo que tem. E você vai estar voltando e fazendo a mesma coisa. Mas como assim? Simples. Filho, viu o pai aprontar todas, a mãe sofrer, cresce, casa, faz com a mulher a mesma coisa. Não aprendeu. Não aprendeu. O que eu estou falando para homens, entenda-se também para mulheres, que são postura do humano mais frequente no masculino, mas da nossa sociedade. E que podemos estender para outras atitudes fora do relacionamento conjugal. E aí a gente possa, então, buscar, perceber que é esse elemento que nós estamos suscitando ao falar de um buscar e achareis. E lógico, a fé transporta montanhas. Só que nós precisamos nos responder, fé em quê? Porque se a gente não conseguir, a montanha vai brilhar mais alto. E aí eu queria fazer, são 3 minutos, eu acho que ainda estou dentro do tempo, eu queria que minha amiga cantasse uma música bem baixinho, e durante esses minutos, vocês fizessem uma reflexão. Até agora o que eu construí, eu estou construindo em perguntar quem. E o quem vai se fazer presente quando você dá um significado para ele. Então, são mais ou menos 3 minutos. Parem um pouquinho e busquem refletir em um significado. Algo para a sua vida. Um significado, um sentido para a sua vida. Enquanto ela canta essa musiquinha. Vai lá, Patrícia. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Possamos fazer para si uma proposta, não cantar a música. Faça para si uma proposta. Se for a música, em silêncio, traga essa energia da forma mais viva possível dentro de você. Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe,
É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amigo Francisco, que nos ensinou não com uma retórica, mas com um exemplo. O exercício de buscar trazer à tela mental, de forma consciente, um sentido, um significado para a sua própria vida, para a sua própria existência. É porque naquela passagem, quando Cristo diz, a fé transporta montanhas, que montanha? Busque e achareis. O que lhe falta não é energia, porque lhe daremos. Basta querer, se predispor e arregaçar as mangas para fazer. Como é que nós arregaçamos a manga? De uma outra forma. Se cada um pensou em um significado, em um sentido a alcançar na sua própria vida, a imagem no fundo projetada é a imagem de uma montanha. Porque às vezes nós só vemos os obstáculos. Mas às vezes a gente não vê os obstáculos. E eu gostaria que vocês pudessem agora parar um pouquinho e imaginar quais os obstáculos que existem em você, não é na sociedade, não é no seu vizinho, não é no seu filho, não é no seu cônjuge. Quais os obstáculos, quais as montanhas que você precisa mover em você para que aquilo que você trouxe à sua tela mental como sentido ou significado possa verdadeiramente fluir, acontecer na sua vida. Pense um pouquinho. Quais são as montanhas que você precisa mover dentro de você? Busque e achareis. Qual é a montanha que você precisa mover dentro de você para esse sentido, esse significado que você escolheu aconteça? Quais as montanhas para as quais eu estou pedindo forças para movê-las? Quais as montanhas que a energia do Evangelho de hoje pode me ajudar a mover e consolidar, materializar, fazer acontecer o sentido, o significado que eu vejo, que eu encontro para a minha vida. Pensando nessas montanhas, nós às vezes pensamos em eliminar, literalmente. Digamos, o meu problema é minha agressividade. E eu quero eliminar a minha agressividade. Por quê? Porque eu tenho que ser aquela pessoa quietinha, calma, bondosa, que dá tudo lá, que dá sopa. Só que isso, quando eu mostrei aquelas 2 fotos das caras das criancinhas e disse que a criança não é o status físico da existência, mas a condição de coração, é porque é o seguinte, só inocente acha que dá sopa na rua
É só isso. Porque se eu for querer dar sopa ali na piedade, é até tranquilo. Chega ali e dou a sopa. Mas aí a gente pode ver algo interessante, como eu já vi. Foi dar sopa na piedade. Na hora que acordou o mendigo lá, que estendeu a sopa, o mendigo deu um tapa na coisa, molhou a cara dele toda, precisava ver como ele quase bate no mendigo. Quase bate no mendigo. Precisou ser segurado, disse impropérios. Sabe por quê? A agressividade que estava lá dentro, que em vez de ser redirecionada, ela foi reprimida. Porque a ideia não é destruir a montanha, é colocar a sua montanha em um cenário mais harmônico. Use a sua agressividade plenamente em prol desse sentido, desse objetivo, respeitando o outro. Por ser agressividade não quer dizer que vai desrespeitar o outro, não. Ela é sua força. Então, assuma o status de se revestir dela e vá. Enxergue o outro para você não agredir ele, mas use a sua força para fazer a sua vida ganhar e ter sentido. Ou seja, integre a sua montanha em um outro panorama, para que então esse espírito que é você, ao retornar de novo, venha com outros valores. Mas a ideia é que ficar pensando no retornar de novo, a gente esquece que o de novo se constrói agora. E quando a gente vê caridade, lá a história lá de dar a sopinha lá na rua, né? A gente só escolhe a caridade mais fácil. Só escolhe a caridade mais fácil. Mas o convite que o Espiritismo nos faz, por isso eu acho ele fantástico, está na passagem do óbolo da viúva. O óbolo da viúva quer dizer, Cristo estava lá com o seu discípulo, vai passando o povo, o pessoal tirando dinheiro do bolso, botando, passa uma senhorinha, catuca o fundo lá, tira uma moeda aí, e aí ele pergunta para o outro, qual foi a doação mais valorosa? Eu não estou fazendo a transcrição ipsiliter, né? E aí cada um vê os milhões que foram dados. Ele diz, não, foi o dinheiro daquela mulher. Porque ela deu o último que tinha. Então, mas Fernando, que momento é esse? Sabe que momento é esse? Você está no lugar onde você fica nu. Sabe onde é que você fica nu? Junto da sua família. Mas pode ser no trabalho também. Nu é aquele momento que você está por aqui, certo? Só tem um fiozinho ainda. E aí você faz o quê? Estoura. Eu já suportei, foi tudo. Sabe o que é que a visão desse quem que é espírito lhe pede? Ele lhe pede o óbolo da viúva. Quando você está com tudo tranquilo, é fácil. Esteja assim. E estando por aqui, você respire fundo e diga, eu sou espírito. E eu tenho uma responsabilidade com o que vai se estabelecer a partir daqui. Eu não posso olhar como aquela criança inocente e inconsequente por uma pseudo-inocência. Não. Mesmo que eu tenha razão, utilizá-la dessa forma me retira a razão. Esse é o óbolo que se pede. Porque é nesse momento que você desce do pedestal. É nesse momento que você assume sua potencialidade de agressão lá e você diz, não, não é assim. Aí você desce do pedestal. Porque é assim que a gente vai começar a entender que foi o que algumas pessoas fizeram. Para essas duas criaturas fazerem o trabalho dele, tinham que ser agressivos. Só que usaram a agressividade de uma outra forma. Uma agressividade que revelou o valor do espírito que são. Porque para fazer o que fizeram, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, nossa amiga irmã Dulce, Chico Xavier, a história dele, tinha que ter isso. Então, nós precisamos passar a olhar de uma maneira diferente e nos desacorrentarmos. Porque a gente ainda fica querendo imaginar que é possível destruir, apagar, retirar de dentro de mim. A proposta é se desacorrente. Do quê? Da montanha? Não. Da forma
estereotipada que você tem de utilizar a energia que é sua e só consegue utilizar ela em um sentido. Não consegue pegar essa energia, se apoderar dela e utilizar de outro. E aí fica onde? Escondido no medo do que vai acontecer, escondido de como os outros vão olhar, escondido dentro daquela história de que, e aí eu não vou parecer mais o bonzinho. Eu não estou aqui para ser bonzinho. Ninguém está aqui para ser bonzinho. O Cristo coloca lá em um dos seus versículos, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra, eu vim trazer a espada. Porque, lógico, onde é a paz é ficar assim sentadinho, vem para cá, assiste o evangelho, vem na quinta-feira, assiste a palestra de Adenauer, vem na quarta-feira, assiste a palestra antes da desobsessão, vem na sexta-feira, assiste a palestra antes do trabalho de cura, certo? Fica decorando de trás para frente o Pentateuco espírita, mas, quando chega em casa, cadê o exemplo disso? Naquela reunião de condomínio, cadê o exemplo disso? Na hora que você foi dar a sopa, ele meteu a mão e a sopa veio em cima de você, cadê o exemplo disso? Na hora que você foi entrar e o porteiro disse, não vai entrar não, e você tinha credencial, mas estava cheio, ele não entendeu, cadê o exemplo disso? Então, é isso que é pedido, diz a corrente, para que você dê a essa criança a possibilidade de fazer com que esse seu sentido, seu sonho, seu significado se realize. Porque as montanhas que você tem que mexer não é no outro, é dentro de você. É dentro de você. E aí você começa a entender que a proposta da vida é que você se realize enquanto espírito. Só que veja, quando a gente fala nisso, vocês criaram um sentido, que eu coloquei essa imagem aí que eu achei fantástica. Veja só. Se eu perguntar se aquilo é saudável, todo mundo vai dizer que sim. Ótimo. Seu sentido, seu significado, a busca que você tem, que eu evoquei naquela hora, é como se fosse esse elemento aí. Do que você está se nutrindo. Agora, é verdadeira essa segunda imagem? É verdadeira. A gente tem que assumir que é. Parte da gente está aqui à direita, se regozijando por ela. E a outra parte... Mas em que eu estou dizendo isso? Se lembra que busca e achareis existe lá embaixo, naquela última frasezinha, se você está querendo? É isso. A gente tem que aceitar que a gente é isso aí. Porque uma parte é a parte do comodismo, da parte do conforto. Eu venho, assisto a palestra, volto para casa, melhorado, tomo passe, eu venho, trabalho no centro, volto bem, mas não consegue perceber que não consegue transferir à própria vida aquilo. Por quê? Porque a nossa cultura, a nossa educação foi de nos manter na área de conforto. Não foi de se mobilizar para fazer algo a mais. Então, 50 anos, uma vida economicamente estável, já tenho uma casa, um carro, uma casinha de praia, não sei o quê. Pronto, eu estou com minha vida realizada. A vida de quem? Porque se eu estiver olhando para o espírito, ele vai estar me confrontando com isso. E como é que esse homem de 50 anos está interagindo? Como é que ele está construindo? Ao que é que ele está recuando? Ao que é que ele está abraçando? Mas, Fernando, você está falando disso, mas tem uma hora que vai ficar velho e o negócio foi embora. Chicão. Chico, vai ter reunião mediúnica. E aí você vai? Ele disse, eu com certeza vou. Meu corpo eu não sei, mas eu vou. Não se dê a dimensão de uma encarnação. Se olhe enquanto espírito além dela, porque é esse o convite, para que a gente, então, possa entender o sentido do perdão. Que, como lhe disse, sou médico, lido com homens que internam, e que a família reage a ele desse jeito. Estão fazendo o quê? Construindo o quê? A ferro e fogo a gente muda. Não, a gente pode mudar com amor. Porque a gente brinca muito com isso no centro, né? Você veio pela lei da dor ou lei do amor? Todo mundo, vem pela lei da dor. Né? Alguns, não, vem pela lei do amor. Mas como? Porque sabe qual é a lei do amor e a lei da dor? Para mim, as duas são uma só. É quando, frente a esse pai, eu, em vez de fazer o que ele esperava, entre aspas, a punição, porque a punição não muda nada. Eu não estou querendo puni-lo.
eu estou querendo ensiná-lo, eu abraço a ele, dentro do possível, porque às vezes o indivíduo é tão que não tem como você conseguir, tem que amarrar, e aí não vai se fazer isso contra a liberdade do outro, mas você dar a ele aquilo que você queria ter encontrado. Isso é o perdão. Mas, Fernando, dói em meu coração tudo que ele fez, tudo que ele me machucou. Eu não lhe disse para esquecer, porque se você esquecer, você vai estar sendo hipócrita igual a ele. Lembre de tudo, mas além do que você lembra, acrescente, dê a sua marca. Qual é a sua marca? Ah, mas eu não tenho. Então você é igual a ele. Está apenas reagindo, como ele está reagindo. Saia dessa postura. Imprima ali a sua marca. Ah, mas eu vou... Continue não gostando. Ah, mas isso é impossível. Não é não. Quando você está precisando do emprego, o seu colega de trabalho é o cão, e o chefe disse, ou aumenta a produtividade ou eu demito todo mundo, direitinho você aprende a trabalhar com ele. Não vai dar beijinho, não vai dar carona, não vai sentar na mesa para almoçar, mas vai trabalhar juntinho, vai ser produtivo e vai melhorar o resultado da empresa. Se não, vai os dois para a rua. A gente aprende. Então, mas você não está falando de empresa? Estou. Faça com que a sua família tenha uma outra reflexão. Com que você esteja produzindo outra coisa. E aí vamos saber lidar dessa forma com a revolta. Vamos saber lidar dessa forma trabalhando com a caridade. Vamos saber lidar com as amarguras trabalhando com a fraternidade. E vamos entender, lógico que alguns já vão dizer que estamos no centro espírita, temos os desencarnados fazendo parte de toda essa salada. E aí, como é que a gente atua? Se a gente não vê as criaturas, a gente atua do seguinte, é certeza que formamos uma grande rede entre eles, nós, porque todos somos espíritos, uns encarnados, outros não. Mas o que é que eles nos chamam? Basicamente, nós podemos fazer uma reconstrução. Ninguém entrará no reino dos céus se não tiver o coração puro. O que é o coração puro? Eu não falei em dar outra face? Mude. Mude. Mostre, nessa encarnação você não é mais aquela pessoa. Mude. Mas, Fernando, eu não sei quem é que eu fui. É fácil. Pega o que você é. Coloque uns 4% pior, foi a última encarnação. E eu estou sendo bonzinho. E 4, para você entender, é 0,04, que você vai multiplicar pelo que foi, para ver o que acontece lá, né? Então, olhe. E como me tornar melhor? Veja. Agora, se torne melhor, dando realização, materialização a esse sentido, esse significado, a isso que você colocou na sua mente quando a gente falou, busque. Faça com que isso construa essa trajetória. E aí, então, nós vamos poder responder ao que esse homem disse. Eu tenho um sonho. Então, abrace o sonho de vocês. E abraçando, a gente possa entender que não dá para a gente botar a capa e pular da janela, ou pular da cadeira, graças a Deus, muitos não vão pular da janela, não. Vai cair, machucar um pouquinho, levanta, certo? Aonde a gente entenda que, na realidade, não adianta, então, ficar olhando, porque vai dizer o seguinte, se eu pular da cadeira, eu não vou voar, e eu vou cair no chão, eu vou me estabocar lá. Não, meu filho, você pode voar, sim. Mas eu quero voar às minhas custas. Então, você pode voar. Cresça, trabalhe, compre a passagem, faça a asa delta, construa só você. Você vai conseguir voar. Agora, contextualize isso, e aí vamos entender que Evangelho é luz. Luz para que nós possamos fazer com que a nossa cruz, porque o significado da nossa vida está inerente nessa sua encarnação, nessa minha encarnação, porque a gente não veio aqui para brincar. Se lembra que a gente evolui, quer queira, quer não? Então está dentro dela. A diferença é que quanto mais eu me torno consciente, mais isso ocorre dentro de um upgrade maior. Quanto menos, mais inconsciente eu continuo, vai dependendo das reveses do tempo. E aí, é essa consciência que vai fazer com que você dê cor, dê sentido à sua trajetória. E dando sentido a essa trajetória, você assuma o seu lugar, basicamente para poder dizer que você está saindo da casca, assumindo o espírito que é você, porque isso é só uma casca.
Então, a proposta é para esse espírito e, então, o buscar aí, achareis. Só que, entenda que o que você precisa buscar vem daqui de dentro. Por isso que não precisa ficar esperando que a mulher ou os filhos, o pai ou a mãe modifique, porque a chamada para essa modificação vem de você. Mas como? Amplie a sua consciência. Por isso que o Espiritismo lhe pergunta quem está buscando. Se enxergue, porque se enxergando, tinha uma frasezinha aqui embaixo. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi ao sair dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. O Cristo disse aos seus apóstolos, não perca tempo. Não perca tempo. Sacode a poeira em cima daquilo. E vá adiante. Vá adiante. Não perca tempo com coisas que são só estéticas. Trabalhe com coisas que vão mais ao fundo. Mas aquilo não reverbera ali. Então, por isso mesmo que eu trouxe a espada. A mulher não acompanha, faça a sua trajetória. Mas não estou dizendo para você abandonar ela, não. Faça a sua trajetória e construa a relação. A partir de você. Faça a mesma coisa com os seus pares, em outras situações. E aí você desperta o que essa imagem me traz, que é essa luz interior que há dentro de cada um de nós, aonde então nós podemos fazer o nosso caminho. E eu acho que o convite maior é esse caminho, por isso que eu gosto muito daquele cara. Não estou também buscando fechar isso, mas daquele cara é a imagem do Chico que está ali, por uma frase que ele deixou, que ele queria colocar uma tabuleta na frente de todas as portas. Quando entrasse, você lesse, amai-vos uns aos outros, porque eu acho que essa resposta está dentro da família. Se aí dentro você não consegue construir um mundo melhor, a partir de você, aonde você vai estar construindo mundo algum? E aí sim, é esse mundo melhor que serão as crianças que advêm. Então você vai estar ensinando. Eu falei ensinar o pai velho que aprontou um monte de coisa. Enxergue a criança que está ali dentro, como Cristo enxergou a criança dentro de cada um de nós. E ensine a ele aquilo que os pais não ensinaram, porque não tinha, mas você tem, você pode dar, porque quando você voltar, você vai encontrar, já que ele tenha colocado em si a semente do que você doou, a semente do amor. E aí então possamos entender que é assim que a gente faz com que essa rede maravilhosa mude, ganhe um upgrade. Faça ao outro aquilo que você quer que faça a você mesmo. Faça ao outro. Não fique esperando que o outro faça. Faça você. E aí então nós vamos entender a família e aí a música que vocês ouviram no intervalo, respondendo a ela, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio dentro do meu lar, que eu leve o amor. Onde houver ofensa dentro do meu lar, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia dentro do meu lar, que eu busque e trabalhe pela união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé de que eu sou o elemento que pode ajudar a transformar. Onde houver erro, que eu leve a verdade, assumindo que eu erro e não cobrando do outro que não erre. Onde houver desespero, que eu leve a esperança, que eu crie, traga a esperança dentro de mim, para dá-la ao outro que caminha comigo, dentro de minha casa. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria de entender que eu estou laborando uma terra até árida, mas para que amanhã ela se torne rica e frutífera. Onde houver trevas, que eu leve a luz, não a luz que ofusca, mas a luz que compreende o outro. E assim, não me ofusca de continuar fazendo a minha caminhada e dar ao outro a liberdade de fazer a dele. Ó Mestre, que eu procure mais consolar os meus que ser consolado, compreender os meus que ser compreendido por ele, amar os meus do que ser amado por eles, pois é dando que se recebe, porque dando eu planto hoje e receberei amanhã, quando aqui retornar, e talvez esteja nós dois em uma mudança de lugar, porque é perdoando que se é perdoado, porque quando eu faço com o outro, eu também estou perdoando a mim mesmo. E é assim que a gente vive para a vida eterna. E aí Jesus ganha significado dentro daquilo que é o núcleo da sociedade que nós geramos, a família.